Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Que bom, mais uma vez estamos aqui para mais um dia de devocional, aqui no seu canal diário de oração. Mais uma vez nos encontramos para juntos compartilharmos da palavra de Deus e orarmos crendo na vitória, crendo que Deus opera milagres, que Deus faz maravilhas. Eu quero dizer para você que nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Nós queremos trazer no vídeo de hoje alguns conselhos práticos para a sua vida, que eu creio que vai te edificar muito, que vai fazer você crescer, que vai te fortalecer, que vai gerar em você sabedoria, discernimento por intermédio da palavra de Deus. Mas antes, eu quero pedir a você que tem estado conosco, mas que ainda não se inscreveu em nosso canal. Se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe. É muito importante para que a gente possa fazer com que essa palavra chegue a mais e mais corações. Vamos então à mensagem de hoje. E o primeiro conselho prático, a primeira palavra que nós queremos trazer para você de direcionamento no dia de hoje está aqui em Eclesiastes. Na verdade, nós vamos basear toda essa nossa mensagem neste livro. Todos os conselhos, direcionamentos vão estar neste livro. Então, nós naturalmente escolhemos, alguns para que a gente possa compartilhar neste dia de hoje. E o primeiro está no livro, está no capítulo 3 de Eclesiastes, um texto bastante conhecido que diz o seguinte, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o primeiro direcionamento que eu quero trazer para você neste dia é que há um tempo determinado para cada propósito. Então, eu quero dizer para você que espere em Deus, confie no Senhor. Talvez você tenha vivido ultimamente se questionando sobre inúmeras coisas na sua vida. Quem sabe você tenha chegado num estágio onde você tenha vivido diante ou mediante de muitas frustrações. E nesse estágio que você se encontra agora, você olha e você se via de outra maneira. Você projetava sonhos, você se projetava vivendo de uma outra forma, exercendo uma outra função. Você imaginava chegar nessa fase da sua vida de uma maneira diferente. Porém, entenda que Deus, Ele tem os seus próprios caminhos, que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, que os pensamentos de Deus estão infinitamente acima dos nossos. Então, não se preocupe, não se desespere, então somente acredite e confie em Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele faz do jeito dele, como Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. E nós não temos como controlar isso. Nós não temos. O problema é que às vezes a gente quer do nosso jeito, no nosso momento, do nosso tempo e da forma como nós imaginamos. Mas Deus não trabalha desse jeito, porque Ele é Deus. Então entenda que o primeiro conselho para você aqui, prático, o primeiro direcionamento para você tudo tem o seu tempo determinado.
e há um tempo para todo propósito. Então, espere no Senhor, confie em Deus, creia que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. O segundo direcionamento que eu quero passar para você nesse dia de hoje é Eclesiastes 5. Olha, o segundo direcionamento é esse. Eclesiastes 5, versículo 2, que é uma continuidade deste primeiro, que tudo tem o seu tempo determinado. Então esse aqui diz, olha, Eclesiastes 5:2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então aqui nós temos mais um direcionamento para você, que você seja apto a ouvir e tardio ao falar. Então não se precipites com a tua boca, nem com o teu coração. Então, duas coisas que você tem que apresentar a Deus e colocar no governo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então aí são duas coisas que nós temos que colocar, né? Primeiro, guardar o nosso coração, né? E guardar a nossa boca, para que nós não sejamos precipitados em palavras. Porque muitas das vezes nós ficamos em situações embaraçosas, entramos em apertos, porque não sabemos controlar a nossa língua. Queremos falar tudo o que pensamos e aí entramos em complicações. E uma vez que a palavra foi dita, ela não volta mais. Ela foi dita, ela já saiu. Então nós temos que ter muito cuidado com o uso da palavra. Não podemos nos precipitar, né? Não se precipites com tua boca, nem com teu coração se apressa em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus está no céu e nós aqui na terra. Então isso fala de quê? De que nós somos limitados a tempo, a espaço, a circunstâncias. E Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é infinitamente, Ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente, infinitamente maior, glorioso, grandioso. Então nós não temos aqui adjetivos para falar acerca de Deus, porque Deus é Deus. Então nós precisamos entender esta palavra e não se precipitar, que sejam poucas as nossas palavras. Às vezes nós queremos falar e muitas das vezes erramos, abrimos ou saímos abrindo coisas da nossa vida para pessoas que não têm capacidade ou qualificação nenhuma para estar ouvindo, né? E muitas das vezes vão se apoderar das nossas palavras para usar contra a nossa própria pessoa. Além dos seres humanos, das pessoas, também o próprio inimigo das nossas almas, a ouvir o que nós pronunciamos, o que nós falamos, as nossas palavras, ele vai também usar isso contra nós. Então nós devemos ser apto a ouvir e tardio ao falar, não ser precipitado, que sejam poucas as nossas palavras. Ouça mais, escute mais, fale menos. Terceiro direcionamento, e aqui eu caminho para que a gente possa finalizar esta reflexão no dia de hoje, lembrando que nós estaremos orando, tá, gente? Nós estaremos orando pela sua vida, orando, né, para que Deus possa estar operando, para que Deus possa estar agindo na sua vida, na minha vida, na nossa vida.
E o terceiro direcionamento, é aqui nós finalizamos, está no capítulo de número 7, no versículo 29 de Eclesiastes, que diz: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Olha que palavra poderosa. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E lembrando que essas palavras não é palavras de um homem qualquer, mas trata-se do homem mais sábio citado nas Escrituras, que é Salomão. O homem historicamente mais sábio, talvez um dos homens mais sábios de toda a história, ou o homem mais sábio de toda a história da humanidade. E olha o que ele diz, né? Que ele estudando, olha, vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então é uma verdade, né? E trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, Deus nos fez retos, íntegros, honestos. Deus nos fez para vivermos uma vida de verdade, de sinceridade, uma vida de comunhão com Deus. Mas muitas das vezes nós, começamos a inventar muitas coisas. E muitas das vezes as nossas invenções nos distancia de Deus. Porque Deus nos criou reto, mas a gente quer dar um jeito, a gente quer inventar, a gente quer acrescentar, a gente quer mostrar que somos, que podemos. E aí é onde fracassamos, aí onde muitas das vezes nós erramos, é aí onde muitas das vezes nós queremos inventar coisas que estão além da nossa medida, que estão além da nossa capacidade, e passamos a viver uma vida independente de Deus. Passamos então a viver uma vida distante de Deus, e assim nós começamos a ficar frio na fé, e assim nós perdemos o principal da vida, que é a presença de Deus em nós. Então eu quero dizer para você, neste dia, que você seja assim como Jó, que Deus olhou para ele e testemunhou dele. Era um homem reto, um homem íntegro, um homem verdadeiro e que se desviava do mal. Então, quando eu falo homem, é para falar no sentido de espécie, não de gênero masculino ou feminino, né? Então engloba os dois, né? É para homem e é para mulher, mas é uma espécie, conjunto de seres humanos semelhantes uns aos outros, com características similares, né? Então é sobre isso, é sobre essa, quando falo de homem, eu falo nesse sentido. Então a mesma coisa vale para a mulher também, né? Ser íntegra, ser verdadeira, autêntica, reta e se desviar do mal. Então eu quero que você guarde esta palavra para você, guarde essa palavra no seu coração. Não fique querendo enfeitar o pavão. Aquilo que Deus fez, né, já é perfeito. Deixe que Deus faça, deixe que Deus opere. O problema é que a gente quer meter a mão aonde a gente não tem que meter. O problema é que a gente quer inventar o que não tem que inventar. A gente quer falar o que não deveria falar. A gente às vezes quer fazer aquilo que Deus tem que fazer, e nós não temos que fazer o que Deus vai fazer, até porque nós não podemos. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou que nós façamos. Vamos orar? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus possa edificar a tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor, que recebemos por esses direcionamentos, Pai. E eu quero, diante desta palavra,
orar, meu Deus, como temos orado, Senhor, aqui neste canal, por pessoas que têm buscado de Ti, Senhor, respostas, Pai. Pessoas que têm buscado direcionamento, pessoas que estão com causas na justiça, pessoas que estão passando por problemas de enfermidades físicas, mentais, espirituais, pessoas que estão passando por problemas de desemprego, Senhor, abre a porta. Pessoas, meu Deus Todo-Poderoso, que tem, meu Pai, passado por perseguição, Senhor, veja, ó Pai, e haja em favor desta pessoa, meu Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus, ó Pai, que aviva, Tu és o Deus que opera no impossível. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, nós oramos, Senhor Deus, e entregamos, Pai, esta pessoa que tem orado conosco agora pedindo, Senhor, uma cura, uma libertação. Essa pessoa que tem, ó Deus, orado, pedindo a Ti sabedoria, porque está ali para prestar um concurso, está participando de uma avaliação, de um exame. Tira toda a ansiedade, todo o nervosismo, dai a essa pessoa paz, tranquilidade, Deus. Ó Senhor, continua, Pai, nos abençoando, guia cada passo que dermos, Senhor, e que esta palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração e que possamos colocá-la em prática, porque certamente teremos a nossa vida, a nossa fé fortalecida, a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.